Bom dia, meus queridos. Vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou em sala. Propriedades coligativas, né? Primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é isso. Então, vamos lá. Propriedades coligativas são as propriedades físicas de um solvente que são alteradas quando a ele é adicionado um soluto não volátil. A gente sabe, e vamos relembrar que solução é uma mistura homogênea que é formada quando eu adiciono um soluto a um solvente. Então, assim, o solvente é o componente da solução que está presente em maior quantidade e o soluto é o que está presente em menor quantidade. Isso aí a gente já sabe, né? O soluto que eu adiciono ao solvente para formar essa solução, ele tem que ser não volátil. Professor, o que é não volátil? É que não vai passar para o estado gasoso facilmente. Ele vai permanecer lá no solvente, formando a solução. Então, assim, eu tenho que levar em consideração isso. Eu não posso ter um soluto que seja volátil. Ele tem que ser não volátil, ou seja, ele tem que permanecer dissolvido no solvente. E aí a gente vai ter 4 propriedades que são alteradas quando a gente forma uma solução. A primeira delas aqui, a pressão máxima de vapor, depois a temperatura de ebulição, depois a temperatura de fusão, necessariamente a gente vai falar do congelamento, da temperatura de congelamento, e a pressão osmótica que está relacionada à osmose. Com relação aos efeitos coligativos, vamos lá. Primeiro, a gente falou aqui, da pressão osmótica, da pressão máxima de vapor. Então, vamos falar primeiro do que é essa pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor está relacionada ao efeito tonoscópico, que é a alteração da pressão máxima de vapor. Então, aqui, o que vem a ser a pressão máxima de vapor? A pressão exercida pelo vapor de uma substância em equilíbrio com sua fase sólida ou líquida. Por exemplo, aqui a gente tem um recipiente com água, certo? Num tempo igual a zero. Vamos supor que a gente pegou um relógio aqui, está marcando o tempo, e aí a gente colocou água e verificou o seguinte, que no tempo inicial aqui, o nosso reloginho aqui, o nosso medidor de pressão, está marcando 0 milímetro de mercúrio. Esse mmHg se refere a milímetro de mercúrio, que nada mais é que uma unidade de pressão. E aí, depois de um determinado intervalo de tempo, o que foi que aconteceu? O nosso medidor de pressão aqui estava marcando 17,5 milímetros de mercúrio, que é a pressão de vapor da água a 20 graus Celsius. Vou até completar aqui, em 20 graus Celsius, essa é a pressão de vapor da água. O que foi que aconteceu? Mesmo abaixo da temperatura de ebulição da água, que a gente sabe que é de 100 graus Celsius a nível do mar, algumas moléculas elas têm energia suficiente para sair daqui do meio líquido e vir aqui para o estado gasoso. Essa passagem de moléculas de água aqui, do meio líquido para o meio gasoso, vai causar aqui dentro uma determinada pressão. E é o que a gente chama de pressão máxima de vapor. É a pressão que o vapor exerce sobre o recipiente quando tem o que aqui? O vapor em equilíbrio com a fase líquida, certo? Então, assim, esse vapor vai fazer com que o nosso medidor de pressão aqui, ele saia do zero e percorra esse caminho até marcar 17,5. Professor, todas as substâncias vão ter uma pressão de vapor nessa temperatura aqui igual a 17,5 milímetros de mercúrio? Não, isso é uma propriedade específica da água. Cada substância em uma determinada temperatura vai ter uma pressão de vapor específica, beleza? Mas assim, de forma geral, pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor da substância em equilíbrio com sua fase sólida ou líquida. Nesse caso aqui, é a pressão de vapor exercida em equilíbrio com a fase líquida, certo? É a pressão que o vapor está exercendo, fazendo assim com que o nosso medidor aqui, marque esse valor de pressão. Aí, vem a questão, professor, o que é que acontece se eu adicionar um soluto não volátil, então? Quando a gente adiciona um soluto não volátil, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer a redução da pressão máxima de vapor do solvente. E isso é o que a gente chama de efeito tonoscópico. Efeito tonoscópico é a redução da pressão máxima de vapor de um solvente quando a ele é adicionado um soluto. E aí, por que que isso acontece? Veja só, quando a gente tem um solvente puro aqui, o que é que acontece? As moléculas que estão aqui na superfície, elas estão livres para passar para o estado gasoso. Só que aí é que está. A gente sabe que numa solução a gente não tem essa diferença de cores, né?
a gente tem um único aspecto visual, até porque é uma mistura homogênea. Solução é uma mistura homogênea. Eu só coloquei essas bolinhas aqui em vermelho para destacar que a presença de partículas de soluto vão dificultar a passagem de moléculas de solvente para onde? Para o estado gasoso. Por quê? Porque uma parte da superfície vai estar sendo ocupada por partículas de soluto e não mais somente de solvente, como era o caso aqui, ó. Certo? Então, assim, como uma parte da superfície vai estar sendo ocupada por partículas de soluto, vai dificultar essa passagem aqui, ó. Por isso que a gente diz o quê, ó? Resumindo, que quanto maior a quantidade de soluto, menor é a pressão máxima de vapor. Por quê? Porque quando eu não tenho soluto nenhum, as moléculas do solvente estão livres aqui na superfície para passar para o estado gasoso. Quando eu tenho partículas de soluto, eu vou ter o quê? Uma área superficial menor para as moléculas de solvente. Então vai dificultar. Aqui veja que eu consegui passar quantas moléculas aqui para o estado gasoso. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, como a área superficial disponível para as moléculas de solvente é menor, aqui só passaram 3 moléculas. Ou seja, quanto mais soluto a gente adiciona, mais partículas de soluto vão ocupar aqui a área superficial, além de toda a área aqui, ó, além de todo o volume do recipiente. Só que aqui, ó, a gente está focando na área superficial porque é aqui que ocorre a passagem de estado físico, a troca aqui, né? Então, ó, se eu tiver cada vez mais soluto, menos solvente vai passar para o estado gasoso. Então, ó, de forma geral, quando a gente adiciona um soluto, ocorre a redução da pressão máxima de vapor. Graficamente, isso se expressa dessa forma aqui, ó. A gente tem um gráfico aqui onde a gente tem, ó, pressão dada em milímetro de mercúrio variando em função da temperatura. E aí o que é que acontece? Ó? A gente vê aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, essa curva mais acima, ela se refere, ó, à variação da pressão de vapor do solvente em função da temperatura. Aqui abaixo a gente vai ter, ó, a pressão de vapor da solução variando em função da temperatura. Se a gente pegar aqui uma temperatura qualquer e tracejar aqui, ó, de forma paralela ao eixo da pressão, a gente vai verificar o seguinte, ó, que a gente vai verificar que a pressão de vapor do solvente em qualquer temperatura ela vai estar acima da pressão de vapor da solução. Ou seja, o que é que vai ocorrer? Se a pressão do solvente, a pressão de vapor do solvente puro é maior que a pressão de vapor da solução, graficamente é de se esperar isso aqui, ó, que a pressão máxima de vapor da solução esteja sempre abaixo da pressão máxima de vapor do solvente puro. E aqui, pessoal, continuando, ó, com relação à temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição também é uma propriedade coligativa, ou seja, ela também é alterada quando a gente adiciona um soluto a um solvente. E aí, ó, essa alteração a gente chama de efeito ebulioscópico, certo? Efeito ebulioscópico é a alteração causada na temperatura de ebulição de um solvente quando a gente adiciona um soluto a ele, certo? Mas aí surge a questão, né, professor, o que é que vem a ser essa temperatura de ebulição? Ó? Vê só, é a temperatura na qual a pressão máxima de vapor do solvente se iguala à pressão atmosférica. Como assim, professor? Como é que vai funcionar essa briga aí entre essas duas pressões até elas se igualarem? A pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor de uma substância em equilíbrio com sua fase sólida ou líquida. Nesse caso aqui a gente está usando de novo um líquido. Ou seja, é a pressão exercida por esse vapor, ou seja, pelas moléculas que saem aqui do meio líquido e vão para o meio gasoso, para a forma gasosa. De forma contrária, entre aspas, empurrando essas moléculas para baixo, ó, eu vou ter a pressão atmosférica. E aí o que é que acontece? A temperatura de ebulição é a temperatura na qual a gente consegue igualar, ó, a pressão de vapor, ou seja, é como se a gente estivesse tendo uma briga aqui na qual a gente consegue igualar as forças. Ó. É como se eu estivesse empurrando as moléculas do líquido aqui para cima e a pressão atmosférica empurrasse essas mesmas moléculas para baixo. Quando eu consigo igualar essas duas pressões, é quando eu atinjo a temperatura de ebulição. Beleza?
E aí, quando a gente consegue igualar essas duas pressões, o que é que vai acontecer? É quando as moléculas do solvente elas conseguem romper as interações intermoleculares e a substância começa a entrar em ebulição, certo? E aí, ó, o que foi que a gente viu? Que com a adição de um soluto não volátil ocorre a redução da pressão máxima de vapor, certo? E, consequentemente, eu tenho que fazer o que? Ó? Fornecer mais calor, ou seja, mais energia para alcançar a ebulição. Ou seja, quando a gente tem uma adição de soluto não volátil a um solvente, vai ocorrer o que? O aumento na temperatura de ebulição. Aí você pergunta, por que, professor, vai causar um aumento na temperatura de ebulição? Porque a pressão de vapor diminuiu. Ou seja, eu tenho que fornecer mais calor para fazer o quê? Para jogar as moléculas para cima, entre aspas. Jogá-las para cima é fazer o quê? Para fazer com que elas passem do estado líquido para o estado gasoso, certo? E aí, ó, graficamente, como é que a gente vai representar isso aí? Ó? Mesmo gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente. Só que aí, ó, o que a gente vai destacar aqui é o seguinte. Aqui a gente está preocupado, ó, com a variação na temperatura. Vê só, inicialmente aqui, ó, eu tenho a temperatura de ebulição do solvente e aqui eu tenho a temperatura de ebulição da solução, ou seja, aqui eu tenho solvente mais soluto formando a solução. Então veja que houve um aumento na temperatura de ebulição. Quando eu tenho solvente puro, ó, eu tenho uma temperatura de ebulição. Quando eu tenho uma solução, ou seja, mistura formada por quem? Soluto mais solvente, eu já vou ter uma temperatura de ebulição maior. Veja que ela está mais à direita aqui no gráfico, certo? Então, assim, quando eu tenho a formação de uma solução de forma direta e objetiva, por isso que eu coloquei esse quadrinho aqui, ó, resumindo, se a pressão máxima de vapor diminui, ou seja, se eu adiciono um soluto não volátil ao meu solvente, eu causo a redução da pressão máxima de vapor e eu causo também, ó, um aumento na sua temperatura de ebulição. É o que está representado aqui no gráfico. Inicialmente a temperatura de ebulição era essa aqui, ó. Só que depois que a gente adicionou o soluto, a temperatura de ebulição ela, ó, subiu. Beleza? Dá para visualizar isso aí, né?